Pessoas que a gente finge que não vê. Gente que as estatísticas não conseguem numerar. Essas são as pessoas que moram na rua no Brasil de hoje. Quer dizer, morar não, né? Ninguém mora na rua. Elas sobrevivem como podem. E aí você pode perguntar, e o teatro com isso? Exato. Não só o teatro, mas boa parte das obras de arte não estão nem aí para isso. Será que é porque é um problema social que o Brasil não consegue resolver? E problema social não pode ser material para uma obra de arte? Tá. E quem é que vai querer ir pro teatro ver o sofrimento do povo da rua? Eis o desafio que o Grupo Carmim enfrentou em 2007 ao criar a peça Pobres de Maré, uma comédia trágica. Oi? Uma comédia? Não é um deboche, é um convite. A peça foi criada a partir do diálogo com mulheres em situação de rua. Elas vivem uma realidade tão cruel que beira o surreal, o absurdo. E é disso que as pessoas riem na peça. Elas riem até que... Até que eu achei. Eu não sei por que esse dinheiro não chega. A gente aprendeu que o humor é um grande aliado para falar de questões mais sérias. Em 2002, Quitéria e Titina criaram os personagens para uma cena e em 2006 a gente retomou o trabalho. A gente foi para a rua estudar, conversar com as pessoas na situação de rua e na sala de ensaio, quando a gente voltava, elas improvisavam e eu escrevia o texto. Depois, mesmo com a luz, a cenografia que simulavam postes, o lixo, os fios, o foco sempre foi a interpretação e a vida daquelas personagens. O tempo que a gente teve de observação na rua foi importante não só para a criação das personagens, mas também para a criação estética delas, né? Os figurinos, a maquiagem, os elementos cênicos, isso foi muito importante porque a gente observou que o plástico, a latinha de refrigerante, as garrafas, elas traziam não só uma coisa interessante na visualidade, mas também na sonoridade, né? A gente podia utilizar aquilo dali nos silêncios que a peça tem, né? Os sons daquilo dali são muito sons de rua, né? A gente finalmente estreia Pobres de Maré em 2007, na Casa da Ribeira, em Natal, e esse é o espetáculo que inaugura o Grupo Carmim. Entre 2007 e 2011, Pobres de Maré percorreu praticamente todos os festivais do Nordeste do Brasil e foi a única peça brasileira no Festival de Aurillac, na França. A força da peça está na atuação detalhista das duas atrizes que criam as personagens de Maria e das Dô. Duas mulheres que esperam, esperam, esperam. Não é Godot que elas esperam, até porque a gente sabe que ele não vem, né? Elas esperam... não vou dar spoiler. Vou só dizer o seguinte. Em 2020, 13 anos depois da primeira montagem, o Grupo Carmim remonta Pobres de Maré. 2 novas atrizes e o mesmo texto. A gente está remontando a peça em 2020, mas eu já atuo no espetáculo desde 2011. Fazer a personagem Maria, para mim, é muito desafiador. Ela é uma mulher que vive em situação de rua, né? É debilitada, mas também tem uma força gigantesca. E eu quero trazer ela de novo para o palco, nesse Brasil de agora, porque Maria é uma mulher invisibilizada. Então eu acho que esse é um tema extremamente necessário de ser trabalhado. Entrar no elenco de Pobres de Maré em 2020 é massa. É muito bacana, mas também é muito triste, porque é perceber que o espetáculo continua sendo atual, que ele continua falando dessa nossa realidade, né? É impressionante, a gente não precisou mudar nada do texto. É o mesmo de 2007. Sim, exatamente o mesmo. Mais de uma década depois, o Pobres de Maré ainda tem uma temática urgente e relevante. Mudou muita coisa no Brasil nesse tempo. Só que não. Brincadeira, mudou sim. É, pra pior. Já as pessoas em situação de rua continuam invisibilizadas. Olha aí na sua rua. Vai lá ver. Como é teu nome? Dário. Maria. Prazer.